Olha, o Botafogo venceu a Portuguesa, conquistou os primeiros pontos do Campeonato Carioca. Enfim, um grande clube conseguiu vencer só na segunda rodada, né? Vamos ver a vitória do Fogão. O Botafogo já começou a partida pressionando a Portuguesa. Na sequência, Matheus Nascimento foi para cima e a bola sobrou para Cauê encher o pé. 1-0 para o Botafogo no Nilton Santos. A resposta da Luzinha veio em cobrança de falta, mas a bola foi por cima do gol. A Portuguesa continuou a apostar na bola parada no segundo tempo, mas faltava pontaria. O Alvinegro quase marcou mais um após escanteio, mas a defesa tirou a bola em cima da linha. Só que após um belo lançamento de Nilton, Kaique ficou na cara do gol e bateu na saída do goleiro. O VAR ainda revisou o lance e confirmou que a posição era legal. Final, Botafogo 2, Portuguesa 0. O próximo desafio do Alvinegro no Carioca será contra o Sampaio Corrêa no próximo sábado. Pedrosa jogou bem o Botafogo, venceu, que era importante. Destaques dessa partida aí, o que você dá para trazer aí, quem dá para elogiar, quem foi bem nessa vitória do Fogão? Acho que o Matheus Nascimento participou do gol, subiu de rendimento em relação ao primeiro jogo. O Cauê, essa característica da batida de fora da área já é algo que ele vem mostrando desde a base. Fez gols bonitos, por exemplo, no Sub-23 do Brasileiro do ano passado. É um jogador que já tinha frequentado o elenco profissional e ontem fez mais um belo gol lá no Nilton Santos. Tem muito potencial, acho que ainda mais com essa debandada que está acontecendo no Botafogo. Esse garoto vai pedindo passagem, ter seu espaço. Ele vai ter seu espaço. Nesses dois jogos ele foi bem, né? Exatamente, vai ter seu espaço, tem dinâmica no meio-campo, joga com a cabeça em pé, não só na chegada, mas é um volante moderno mesmo. Então, acho que esse garoto aí é o grande destaque da partida de ontem. Ô, Venê, o Matheus Nascimento segue em branco, deve ter agonia o garoto, porque o centroavante tem essa cobrança, tem essa obrigação, tem que fazer gol. Aí 2 jogos, 2 oportunidades, e o garoto não balançou a rede. Deve estar pesando para ele aí, né? Eu acho que é uma chance e ele não desencanta. Cara. A cena emblemática que mostra muito bem isso que você mencionou foi no primeiro jogo, quando ele, entre aspas, discutiu ali com o Patrick de Paula para poder bater a penalidade máxima. Acredito eu que ele, como atacante, queira tirar essa nhaca, como você bem mencionou aí. Mas ele precisa evoluir também dentro de campo, ele precisa performar melhor dentro de campo. Não adianta ele ter a oportunidade de bater o pênalti, converter, e se durante o jogo ele não mostrar o bom futebol que ele já mostrou em outrora. E ele não vem mostrando, de fato. Repito o que eu já falei aqui em outras oportunidades, acho que o Botafogo perdeu a oportunidade de fazer dinheiro com esse jogador. Agora é tentar resgatar o Matheus Nascimento para que ele possa ajudar o Botafogo dentro de campo, porque até o momento, mesmo nesse início do Campeonato Carioca, contra equipes teoricamente bem mais fracas aí do que o Botafogo, ele não está conseguindo ir bem. Ontem, novamente, ele não fez uma boa partida. Concordo com o Pedrosa que o Cauê ontem eu considero o melhor em campo, jogou muita bola ali no meio de campo do Botafogo, é um jogador que com certeza vai ser aproveitado aí, ainda mais nesse momento do Botafogo de muitas saídas e poucas chegadas. O Cauê com certeza é um nome que está sendo observado pela diretoria. Acredito que o Carlos Alberto deve ter brecha aí também, um jogador rápido, né? Tem alguns lampejos, não tem ainda muita regularidade, mas é outro que foi utilizado, né, durante o ano passado e deve ter espaço com a saída de tantos jogadores do Botafogo. E falando em saídas, o Júnior Santos treinou normalmente no Botafogo. Você tem novidades em relação à negociação dele, a gente trouxe ontem, o interesse do Atlético Mineiro, e a gente vai ver que o Raio disse, ele chegou lá no Lonier, no CT do Botafogo, e falou, vamos ouvir o Júnior Santos então? Bom dia, guerreiro. 2025, bora, hein? É nosso. Bom, 2025 bora, Nossa. é nosso, com a camisa do Botafogo. E aí, sai, fica, explica essa situação. Com Pedrosa? Ih, negócio de pão de queijo é mineiro, hein? Mas não sei se vai não, hein? E tinha aquela apreensão, mas o pessoal se reapresentou lá no Botafogo, Bastos né? também, o Savarino viu não sei se imagens, né? reapresentou. Mas o Bastos tinha a representação também. Olha, o marcada John ali. aí. Então, se tinha aquele suspense, será que o pessoal, aquela ameaça de repente, o pessoal não se reapresentar? Esse grupo se representou. A gente está vendo ali, né? Tiveram 3 jogadores que não tinham se representado ontem, mas por motivos particulares. Seria o Júnior Santos, o Bastos e o Savarino também. E o Júnior Santos, a gente viu o Júnior Santos, chegou hoje, né? Essa fala aqui foi de hoje, não é isso, Paquito?
falou hoje. Como é que está a situação do Júnior Santos? A situação é o seguinte, ele tem um acordo com o Atlético Mineiro, já de base salarial. Estão passando aqui os jogadores importantes. Ele tem um acordo com o Atlético Mineiro, já de base salarial, tempo de contrato. A questão é que o Botafogo ainda não aceitou a proposta do Atlético Mineiro. A informação que eu tenho é que se o Atlético Mineiro subir para 8 milhões de dólares, o Botafogo faz negócio. Eles gostaram da oferta, mas até o momento não aceitaram porque eles entendem que o Atlético Mineiro pode subir. É uma negociação. Ofereceu 7,2. 7,2. Se chegar a 8, eles fazem. Negócio fechado. Eles fazem. E o Botafogo que é o Alisson, né? Ponta do Atlético Mineiro. Tem proposta pelo ponto do Atlético Mineiro, até uma informação do amigo JP Fragoso, do Globo, a proposta é de 12 milhões de dólares por esse ponto do Atlético Mineiro. É um moleque que tem muito potencial, é um jogador da joia da base do Atlético Mineiro. Nessa troca aí, eu ainda ficaria com o Júnior Santos pela certeza da entrega esportiva e também pela identificação que ele tem. Isso não é uma troca, tá? São negociações separadas. Estou só colocando em análise aqui a ida de um ponta para a vinda de outro ponta. Mas o Alisson é bom jogador também, um jogador que o Botafogo tem interesse em contratar. São situações diferentes, como um exemplo também que o Venê deu da situação do Tiquinho e do Jair, né? Nesse caso do Júnior Santos, a gente está partindo do princípio que ele já tem um acordo com o Atlético Mineiro. Se ele tem um acordo, é sinal que ele não faz tanta questão assim de ficar no Botafogo. Óbvio, não é um jogador, como vocês viram no vídeo aí, ele não vai brigar para sair. Olha, vai bater na mesa, eu quero ir embora. Não é nem o perfil dele. Não é perfil dele, pelo contrário. Mas se a gente for parar e analisar, é aquilo, né? Avaliação de mercado. Você recebeu uma proposta de 8 milhões de dólares, ainda mais o dólar que está alto atualmente, por um jogador de 30 anos, é para você avaliar de fato. Então é muito mais negócio. Aí você precisa entender como a diretoria enxerga para esse momento. O Alisson, por exemplo, ele pode suprir essa saída do Júnior Santos? É um jogador mais jovem. Mas ele pode ter revenda, né? Pois é. Então, eles podem avaliar isso. Eu não acho nenhum absurdo você vender o Júnior Santos por esse valor de 8 milhões de dólares e contratar um outro jogador para essa posição mais jovem, pensando num poder de revenda futura. Então, sim, tudo depende de como a diretoria enxerga para o próprio Júnior Santos. Eles acham que o ciclo chegou ao fim? Não sei o que eles pensam. Agora, 8 milhões de dólares para um jogador de 30 anos, eu não acho um valor baixo, não. Pelo contrário, eu acho que é um valor que faz alto. você pensar. Mas tem uma identificação, Pedrosa. O torcedor, ele cria uma identificação, ele tem um apego com os jogadores. A gente vê a Fernandinha brincando aqui, que ela adora o Tietê, o Tiquinho, o Júnior Santos. E são as figuras, né, que representam o Botafogo, o torcedor se sente representado, são ídolos do Botafogo, tá perdendo essa identidade, né? Ô Flávio, o Júnior Santos, em algum momento da temporada passada, pelo menos ali nos 3 primeiros meses, ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro. A gente está esquecendo disso, porque ele teve a lesão, mas o Júnior Santos jogou muita bola no ano passado, num momento que ele esteve saudável. Então, assim, é um jogador que tem uma entrega esportiva garantida. O Alisson não. O Alisson nunca foi titular no Atlético Mineiro, um jogador que muitas vezes ficava fora até do banco de reservas, era pouco utilizado pelo Milito em alguns momentos. Tudo bem, talento, eu acho que ele tem de sobra, tá? Tem um potencial enorme. Mas entre o Júnior Santos em relação à resposta esportiva e o Alisson, não tem comparação. Hoje, agora... São jogadores de prateleiras diferentes, entendeu? Então, assim, o Júnior Santos tem 30 anos, tudo bem. 30 anos o cara tá no auge da saúde física. Ele tá bem demais, o Júnior Santos se cuida muito. Tanto é que tem até as notícias de que a recuperação dele, da lesão que ele teve no ano passado, foi mais rápida. Então, assim, eu não venderia o Júnior Santos. Pro momento que o Botafogo tem hoje, para a certeza que o Júnior Santos tem esportivamente com a camisa do Botafogo, eu não venderia o Júnior Santos de forma alguma. De forma alguma. Ô, Venê, o Pedrosa discorda aí. O Pedrosa e Venê, eu não estou falando a mesma língua, não. Não. Você não acha que é uma boa vender, Eu Venê? também não venderia, mas eu não acho um absurdo vender. Você não venderia? Entende? É isso. Se eu tiver que decidir, vai lá, Venê, você decide aí, arma na cabeça, decide aí. Vende Júnior Santos por 8 milhões de dólares? Não vendo. Agora, não é um absurdo você vender. Não é um negócio ruim, mas você não faria. Não é, não. É o valor do Fabrício Bruno. É isso. É isso. Eu gosto muito do Júnior Santos. O Fabrício Bruno, muita gente critica, mas se você for parar e analisar, foi o mesmo valor que o Flamengo pagou no Léo Ortiz. Eu não vejo. Olha, se saísse só o Júnior Santos, de repente pensaria, mas depois que sai Luiz Henrique, Almada, Tiquinho, aí eu tenho que segurar. Almada apresentador. É porque os caras têm identidade, gatito, tudo com identificação com o torcedor.
E fica essa coisa meio, não sei, um time meio de aluguel, o cara vem, sai, e não cria nem relação com a torcida. Mas esse é o ponto. A gente, pelo menos quando eu faço a minha análise, eu levo em consideração que o Botafogo hoje é um clube de SAF. E a SAF, ela está pensando no negócio. Ela não pensa apenas na paixão. Ah, beleza, o torcedor tem um carinho enorme por esse jogador. Mas eles estão pensando em negócio. É por isso que, quando eu faço minha análise, eu me coloco no outro lugar também. E repito, 8 milhões de dólares num jogador de 30 anos, atacante, eu não acho um absurdo vender, mas eu não venderia. Acabou, o que acabou, DJ? Acabou não, DJ. Calma. Acabou, amor? Acabou o time do Botafogo, calma. Tempo de Botafogo, ó, tem que estar falando aqui. DJ Careca. Tempo de Botafogo acabou. Calma aí, rapaz. Nem começou direito a temporada aí, vamos esperar primeiro. Ô, Benê, tem novidade na negociação do Botafogo com o goleiro Léo Link? Fala alguém que vai chegar no Botafogo, Então, Benê. esse vai chegar aí nos próximos dias, esse jogador vai chegar para uma posição que o Botafogo realmente precisava, né? Repor a saída do Gatito. E o Botafogo vai pagar 1,8 milhão de dólares por esse jogador. Na cotação de hoje dá em torno de 13 milhões de reais. Vai pegar 80% desse jogador de 23 anos e o Atlético Paranaense fica com 20%. Lembrando que o Botafogo vai pagar de maneira parcelada. E eu sei que muita gente vai me perguntar... O negócio está fechado. O negócio está fechado, já trocaram o documento, contrato de 4 anos, podendo estender por mais um, caso ele bata algumas metas. E eu sei que muita gente vai perguntar, mas esse jogador não tem cláusula de obrigação para ir para o Lyon, para ir para a Europa. Não tem. Não é aquela ele história, chega para né? ser, de fato, o jogador do Botafogo. Óbvio, futuramente, ele pode ir, como aconteceu com o Adrielson, como aconteceu com outro goleiro, que é o Lucas Perry. Ele pode ir, agora não tem aquela cláusula de obrigação para ele ir, não. E eu vou te falar, Flavinho, o Léo Link chega firme para brigar pela titularidade. Embora ele tenha saído em baixa com a torcida do Atlético Paranaense, muitos torcedores comemorando a saída dele por conta de algumas falhas na temporada passada, mas se a gente for fazer uma análise desse jogador, tem potencial para ser titular assim, mesmo o John tendo ido muito bem na temporada passada. Prefere quem, Pedrosa? John ou Léo Link? Eu acho que tem goleiros de prateleiras diferentes. O John hoje está na primeira prateleira do futebol brasileiro. O Léo Link saiu em baixa lá no Atlético, perdeu posição, foi praticamente o segundo, terceiro goleiro em alguns momentos na reta final. Mas isso não quer dizer que ele é mau goleiro, não, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que ele é um jogador que tem potencial, apenas 23 anos, porém chega para poder ser a sombra aí do John. Acho que o John é titular absoluto. O goleiro, ele demora um pouquinho mais, né? Para amadurecer, para maturar. Aqui tá dando um bom exemplo do Hugo Souza, que a torcida do Flamengo criticava. Exato. Ele também cometeu uns vacilos, né? Falhou. E depois, no Corinthians, ele se destacou, é ídolo lá da torcida. Um cara que subiu muito novo e que, com o tempo, foi melhorando, foi evoluindo. Pode ser o caso do Léo Link também. Posso só contar uma curiosidade sobre o Léo Link? Conta. Quem achou esse jogador quando ele tinha 12 anos é Alessandro Brito, que atualmente é o chefe de scout do Botafogo. Lá no interior do Paraná, numa Copa para crianças, ele tinha apenas 12 anos e o Alessandro Brito trabalhava no Atlético Paranaense na ocasião. E ele levou o Léo Link para o Atlético Paranaense com 12 anos. Aí o tempo passou e hoje Alessandro Brito, chefe de scout e diretor também no Botafogo, está contratando o Léo Link para o Botafogo. O Atlético Paranaense descobre bons valores. Isso aí a gente tem que dizer do Atlético Paranaense. Conseguem buscar jogadores jovens para a base, também tem um scout que funciona bem. E viu uma oportunidade, porque ele sai em baixa. Ou seja, mais barato, negociação mais fácil, ninguém fazendo questão dele lá. Foi bem o Alessandro Brito nessa. Atlético na segunda divisão, Exato. Isso conta também. Fala pessoal, interrompi rapidinho aqui o seu vídeo para lembrar de você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, já temos 4 planos, tem de 3, tem de 5, tem de vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal todos os dias com essa ajuda mensal, né, que é menos de uma coxinha por dia. Você ajuda a gente a manter o canal bem sólido, bem firme o mês inteiro. Parece pouco, mas a ajuda é gigantesca. Então, sem mais enrolação, bora seguir com o vídeo. Quem conseguiu a primeira vitória no campeonato estadual foi o Botafogo, bateu a Portuguesa Carioca e foi legal, precisava do resultado para o time principal poder começar a temporada com tudo. Em busca da primeira vitória na temporada, o Botafogo recebeu a Portuguesa no estádio Nilton Santos, ainda com um time alternativo. No primeiro tempo, a bola sobrou para Cauê na meia-lua
lua e o volante bateu no canto para abrir o placar. Na segunda etapa, Newton deixou Kaique na boa para dar números finais à partida. O gol chegou a ser anulado pelo assistente, mas acabou confirmado pelo VAR. Placar final, Botafogo 2, Portuguesa 0. Para a alegria do comandante Carlos Leiria, ainda sem um treinador, depois da saída de Arthur Jorge, pode ser dele a missão de iniciar a temporada com os principais jogadores. O meu trabalho aqui é conseguir vencer esses jogos, procurar da melhor maneira possível vencer esses jogos, apresentando a qualidade de trabalho que nós estamos desenvolvendo na base, com alguns jogadores hoje, como por exemplo o Kaique, que entrou no jogo. E o principal de tudo, tendo resultado e tendo uma qualidade de jogo à medida em que vão passando as rodadas melhor, a gente conseguir ir passando tranquilidade para a direção, tranquilidade para o clube e confiança para o nosso torcedor, para que a direção possa tomar a melhor decisão possível ao longo desses dias que vem. É o Botafogo que agora está retomando os trabalhos, algumas pendências que ficaram, e além disso, o time também promete mudanças. Jogadores saindo, jogadores importantes, como o Almada, tem a situação do Luiz Henrique, Júnior Santos é pretendido pelo Galo, enfim, muita coisa acontecendo, mas que bom que em campo o Botafogo venceu. Bom, venceu e tá anunciando um goleiro aí que é bom, hein? Bem a sua área, já conta aí pro Brasil, né? Não, que goleiraço, velho, que o Botafogo tá pegando aí. Então promete pra esse ano. Tudo bem que... Léo Link, né? Léo Link. Ele fez tá fazendo esse desmanche todo o Botafogo, mas também tá contratando. É bom, goleiraço. Vamos lá, eu vou começar com os maravilhosos jogos do fim de semana de abertura do Campeonato Carioca 2025. Que exemplo de produto! Tivemos estádios lotados, audiências estrondosas, jogos de nível técnico altíssimo, nível de competitividade impressionante, equipes com as suas forças máximas, com as suas estrelas, com os seus principais jogadores, a receita do sucesso. Só que não foi nada disso. Pega tudo isso aí, vira de ponta cabeça. Foi tudo ao contrário. Tivemos os 4 grandes estreando sem as suas principais estrelas, sem os seus principais nomes. O Vasco, por exemplo, os caras começaram agora, até adotei tudo aqui para não falar bobagem. O Vasco tá em pré-temporada. Jogou com alguns garotos da base e alguns jogadores que voltaram recentemente de empréstimo. O Botafogo nem começou ainda o ano. O time principal tá de férias. Se reapresenta amanhã, dia 14. Foi com o Sub-23 para o Campeonato Carioca, para essa estreia. E alguns jogadores que tiveram menos minutagem, como o Patrick de Paula, que teve uma recuperação de lesão no ano passado e tal, e fez um gol de pênalti. O Fluminense voltou no dia 8. O elenco principal voltou dia 8 de janeiro. Então começou o campeonato com garotos da base e algumas peças que não jogaram a reta final, a última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está nos Estados Unidos, fazendo a sua pré-temporada. O Felipe Luiz está lá com o grupo principal e ficou aqui o Kleber dos Santos comandando o time que é do Sub-20. A maioria dos jogadores que entraram em campo ontem lá em Aracaju, do Sub-20. Aliás, parabéns, o jogo foi em Aracaju. Os primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca serão todos fora do Rio de Janeiro. Não dá para entender, né? Qual é a razão de ser de um campeonato estadual onde as equipes pequenas não podem jogar nos seus estádios contra os grandes, as únicas oportunidades que elas têm. Mas, enfim, além do aspecto técnico aqui, mas isso aí a Ferg já está dando de ombros há muito tempo. Então, os jogos do fim de semana tiveram esse componente. Ninguém quis assistir. Então nós tivemos os públicos, vou colocar para você, vou passar para vocês os públicos maravilhosos desse fim de semana. Nova Iguaçu e Vasco, público pagante, 9.699. O jogo foi em São Januário, mando do Nova Iguaçu, tá? Inversão de mando é bobagem para a Federação do Rio de Janeiro, que se dane, né? Qual o problema? Qual o problema o Vasco jogar como visitante do estádio dele? Nenhum. Imagina um Real Madrid e Valência, mando do Valência, jogo do Bernabéu. Pô, maravilhoso. Chelsea e Tottenham, mando do Tottenham, jogo Stamford Bridge. Porra, fantástico. Gente, como é que eles não tiveram essa ideia ainda, não ligaram pro Rubens Lopes ainda? Pelo amor de Deus, eles estão perdendo um gestor de nível global, de uma visão estratégica, de uma leitura do aspecto técnico, do equilíbrio técnico de uma competição sem paralelo na história da humanidade. Seguimos, Botafogo e Maricá. Foi o primeiro jogo do campeonato, começou meia hora antes do jogo do Vasco.
Público pagante, 8.338 torcedores. Num estádio que é imenso, que é o Newton Santos. Fica visualmente horroroso. Fluminense e Sampaio Corrêa. Vamos para os jogos do domingo. Esse jogo foi Moça Bonita, que é o estádio mais acanhado. Público pagante, 3.893. Não tem o mesmo impacto visual de um Newton Santos vazio, mas é um público muito baixo e uma arrecadação que não chegou nem a R$100 mil. Vocês acham que paga a conta do campeonato um jogo de um grande? Eu não estou falando de Bangu e Volta Redonda. Estou falando de Fluminense e Sampaio Corrêa. É o Fluminense, é um grande do Campeonato Carioca. Você acha que um jogo de um grande que arrecada menos de R$100 mil paga a conta? No futebol de hoje em dia, com as folhas salariais batendo 15, 20 milhões de reais, paga a conta? Vocês acham mesmo que paga a conta? Mas a conta do Rubens Lopes paga. Essa paga, essa também paga. Flamengo e Boa Vista, jogo em Aracaju. Aí você espera, né? Pô, vai levar o jogo pro Nordeste. O Flamengo tem muita torcida lá, vai ser um estádio lotado e tudo que é jogo. 3.263 pagantes para um jogo do Flamengo, da maior torcida do país. 3.000. A torcida do Flamengo não existe mais em Aracaju? Não, existe muito. Dá em árvore. Agora, ninguém vai sair de casa, só os 3.263 mais fanáticos e corajosos, para ver os reservas do Flamengo, sub-20 do Flamengo, nem o Felipe Luiz está aqui, jogar com Boa Vista, porra. Ninguém vai fazer isso. Os jogos não têm o mínimo de atratividade. Botafogo estreou perdendo em casa pro Maricá. Aí os caras começam a zoar, fazer meme. Aí o Eduardo Paes quer fazer gracinha com o Maricá. Amigo, o botafoguense está cagando para a derrota de sábado. Ele acabou de ganhar a Libertadores, o brasileiro. Os caras estão de férias. Enquanto o Sub-23 estava jogando sábado, o Gregory, o Marlon Freitas, o Igor Jesus, os caras estavam fazendo churrasco, porra. Estavam na praia, fim de semana. Você acha que o torcedor tá preocupado com isso aqui, cara? Mas a Federação do Rio de Janeiro pouco se importa com isso. Os 4 grandes prejudicados porque não puderam jogar com as suas principais estrelas. Para a federação, dane-se. Porque no futebol, o que eu bato sempre aqui, o que eu tenho dito sempre no canal? Num negócio com múltiplos agentes, como é o futebol, num negócio, numa empresa que tem vários sócios, em qualquer negócio, tudo que envolve dinheiro, tem que ser bom para todo mundo. Todos os agentes que participam daquele negócio precisam estar lucrando de alguma forma. O campeonato estadual é o tipo do negócio que ele é péssimo para todo mundo, ele só é bom para quem organiza. Não é que ele é mais ou menos para os clubes. Porque, por exemplo, né, eu estou falando muito do Campeonato Carioca. Tem outros campeonatos, os campeonatos estaduais, de uma maneira geral no Brasil, eles são ruins. Eles atrapalham o calendário, eles afogam, esgoelam o calendário, fazem com que os times não tenham pré-temporada, atrapalham o desenvolvimento físico dos times, fazem a conta estourar nas competições mais importantes. Quando chega setembro, outubro, os times estão arrebentados, mas alguns ainda trazem algum tipo de benefício. Então, por exemplo, desculpa se você vai ficar raivoso, espumando, porque vai achar que é bairrismo. Aí é problema seu. O que você trata como bairrismo, eu trato como realidade. O Campeonato Paulista paga para os 4 grandes entrarem em campo, só para vocês jogarem, tá? Não estamos respeitando a pré-temporada de jeito nenhum. Vocês voltaram de férias agora e vão ter que entrar em campo dia 15 e dia 16 para fazer jogo no interior. É uma bagunça. Uma bosta também. Mas eu tô te pagando 40 milhões de reais para entrar em campo para jogar o Campeonato Paulista, mais a premiação em caso de título. Mais, sei lá, 2, 3, 4 milhões em caso de título. 40 milhões para Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos entrarem em campo. O Campeonato Carioca não paga 1 centavo, amigo. Não paga 1 centavo. É bom para quem? Só pro Rubens Lopes. Porque a federação tá arrecadando. Claro que tá arrecadando. A federação tá arrecadando com as taxas, com as inscrições de atletas, com toda a burocracia, os clubes pequenos suando para fechar a conta, e dinheiro indo para a mão da federação. Para a federação tá ótimo, o campeonato é lucrativo para ela e eu não tenho problema com lucro. Eu não tenho inveja do lucro de ninguém, não criminalizo o lucro de ninguém. Não sou desse time. Tem uma galera que eu não sou. Agora, só você lucra, irmão. E você tá lucrando em cima do prejuízo técnico, físico, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense e do Vasco. Estão todos se ferrando. Tô nem falando da encheção de saco das derrotas, porque como eu falei aqui, os torcedores ontem... Amigo, ontem, na hora do jogo do Flamengo, tava rolando o Real Madrid e Barcelona.
E eu era aniversário ontem da minha filha e tal, e tinha flamenguista no aniversário. A galera só foi se ligar de saber quanto foi o jogo depois. Ah, rapaz, hoje tem Flamengo e Boa Vista. Quanto é que foi aí? As pessoas cagaram para o jogo e fizeram corretamente. Porque assim, aí ação em consequência, né? A federação caga... Desculpa os termos escatológicos na hora do almoço de muita gente aí, desculpa. A federação caga pro campeonato, o público caga pro campeonato também. É óbvio. Qual o sentido de uma TV aberta parar a sua programação para exibir o Sub-23 do Botafogo, o Sub-20 do Flamengo? E os titulares lá, passeando com o Mickey nos Estados Unidos. Qual é a lógica disso? Só é bom para a federação. Um modelo de negócios com múltiplos agentes, onde só um desses múltiplos agentes lucra e todo mundo só se ferra, só sai no prejuízo, desculpa, isso não faz o menor sentido, mas as coisas no futebol brasileiro não fazem o menor sentido. Não fazem. A estrutura de poder é o sentido. A politicagem é o sentido. O lucro nos bolsos de poucos é o sentido. É assim que as coisas tocam no Brasil e vão continuar tocando até o momento que essa parada romper. Que não tem como. Gente, acabou. Esse modelo de campeonato carioca acabou. O Campeonato Paulista ainda faz assim, das tripas coração para tentar ter alguma relevância e tal, mas sim, galera, tá indo embora. Tá acabando isso aí. Não dá mais. 2025. Os clubes milionários, bilionários, SAF chegando, injetando dinheiro, investidores internacionais injetando dinheiro para jogar isso aqui, cara. Isso é um desrespeito com as instituições, isso é um desrespeito com o torcedor, isso é um desrespeito com a história do Campeonato Carioca, que já foi importantíssimo, que salvava ano. Sou dessa época. Campeonato Carioca salvava o ano do time que vencia. Agora esquece, agora você jogou o Campeonato Carioca, ganhou? Tá bom. Perdeu? Ah, o Botafogo foi 2 anos eliminado, foi jogar a Taça Rio. Que legal. Campeão da América. Conversa com a Conmebol. Então, gente, isso aqui é uma vergonha. Amanhã tem jogo de novo, amanhã tem mais. Amanhã já temos um Botafogo e Portuguesa, temos a segunda rodada do excelente Carioca. Só se fala em outra coisa. Talvez tem botafoguense agora ouvindo aqui e fala, tem jogo amanhã? Pô, tá sabendo por mim. Provavelmente tem. Porque é o tratamento que a Ferg dá ao seu principal produto. Mas ela tá pouco se lixando para o produto. Ela quer que a bola role de qualquer maneira. O importante é ter jogo. O importante é a bola rolar e a Ferg arrecadar. É isso. Para eles, tá bom. Para eles, basta. Bom, pessoal, é aquele bom e velho resumão de notícias no final do vídeo, tá? Botafogo quita todas as dívidas, atrasos com relação a premiações, etc., com os jogadores do Botafogo, né? Teve aquele imbróglio com relação a quando ia pagar, e que pagou, e que a CBF atrasou e tudo mais, né? E também aquela questão sobre qual seria a cotação do dólar para o pagamento, que fixou em 5,10, mas não era um valor fixado, era um valor mínimo e tudo mais, e quando acabou a Libertadores, o dólar estava em mais de R$6, e queriam mais, queriam menos e tudo mais. Foi resolvida essa questão, tá? E no dia de ontem resolveu-se isso em uma reunião com os jogadores, foi tudo pago, tá tudo resolvido, acabou o estardalhaço, acabou a crise, disseram que ia pagar até o dia 17. Ontem, né, a quarta-feira foi dia 15, hoje 16, ou seja, pago antes do prazo que eles deram naquela nota. Botafogo não é bagunça, meus amigos. Podem criar fake news, podem pegar a notícia que é real e fazer um estardalhaço, fazer um circo em cima, podem fazer o que quiserem. Dá hype falar do Botafogo hoje em dia. Polêmica sobre o Botafogo, já que tem um monte de rival aí com dor de cotovelo, revoltado, querendo que a crise volte ao Botafogo. Qualquer notícia negativa sobre o Botafogo dá muito dinheiro, dá muito hype hoje em dia. Então aproveitem os 15 minutos de sucesso, de fama, né? Jornal de Assis e etc. Acabou. Caçem mais uma outra crise. Inventem aí que fulano vai sair de graça para não sei aonde. Inventem. Busquem, porque resolveu essa. Qual será o próximo bote salva-vida da imprensa desesperada por crise no Botafogo? Tá escasso. Vai ter algum dossiê contra o Textor? Talvez. O UOL, faça seu trabalho, né? O Botafogo tá arrumando a casa dia após dia. Reforços vão demorar, mas vão chegar. Premiações pagas. Atrasos rolam em todos os clubes
Premiação nem se fala. Flamengo tá lá. Premiação atrasada. Ninguém fala nada. E parece que o scout do Botafogo ele gosta de dar aulas de como ele conhece o mundo inteiro, pedaço por pedaço, em cada janela, né? Ele atacou uma época times europeus, outra época times da Arábia. Na última janela, a janela de, no caso, do ano passado, nas 2 janelas, atacou times da MLS. E agora ele tá focado na Rússia. É Marlon Gomes, que tá no caso é da Ucrânia, né? Mas foi o Claudinho, tem o Bitelo, agora tem o Wendel, né? Volante, também ali ainda ficando no meio campo, volante do Zenit da Rússia, né? O Botafogo negocia a aquisição, né, do jogador Wendel, volante do Zenit, e já enviou proposta oficial ao clube russo, segundo informa o GE, nessa quarta-feira. O Glorioso vê como boas as chances de acerto com relação à tentativa feita no início de 24. Esse jogador, o Botafogo quis ele ano passado, não conseguiu, acha que hoje seja mais fácil convencer os russos a liberar. O meio-campista tem vínculo com o time russo até acho até o final de 28, né? É o final de 2028. Além disso, o staff de Wendel viu com ótimos exemplos de volta por cima os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, que vieram ao Botafogo, né? E retornaram em pouco tempo para a seleção brasileira. Retornaram não, foram para a seleção brasileira, né? O Luiz Henrique tinha ido na seleção de base só. O Igor Jesus nem isso. Então, são exemplos de volta por cima. Os jogadores estavam esquecidos na Europa, na Arábia, vieram para o Brasil e em pouquíssimo tempo, seleção. Então, o empresário, o staff do atleta, acha que o Botafogo pode ser um caminho semelhante para o Wendel chegar à seleção brasileira em pouco tempo. O Botafogo está virando vitrine. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, temos área de membros, planos de 4 faixas diferentes, tem de R$3, de R$5, de R$15, vários valores, você ajuda muito o canal. E além disso, daqui a um tempinho, quando a gente tiver mais membros, eu vou fazer grupo de membros, live com membros. Toda live que eu fizer aqui, o grupo de membros vai estar aberto para áudios. E quem mandar áudio lá, eu vou trazer aqui na live pra gente falar do assunto. Em vez de mandar um super chat ou um live pix, você manda o áudio lá no grupo, né? Fala, bota aí na live. Eu vou lá, pum, bota aqui o áudio. Todo mundo escuta, você participa da live comigo. Entre outras vantagens. Então, vire membro, ajuda muito o canal e vai ficar bem mais legal a interação com os membros daqui a um tempo. Fico por aqui, pessoal. Obrigado pela moral, pela audiência até agora. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Valeu!